Olá, pessoal! Na nossa aula de atualidade do dia de hoje, nós vamos falar a respeito de um dos assuntos que mexe com o bolso de cada contribuinte que declara o imposto de renda no Brasil, mas que também é um tópico fundamental aí para as nossas provas e também como tema de redação. Nós vamos falar lá a respeito da proposta do governo de isentar quem ganha até R$ 5.000 do imposto de renda numa ampla reforma desse imposto no Brasil. Então vem para cá, confere comigo a aula de hoje. Aula de hoje, aula de atualidade, vamos falar sobre a reforma do imposto de renda. Bom, primeira questão importante é a gente lembrar que o imposto de renda no Brasil, ele é um imposto que nós chamamos de progressivo. É a chamada progressividade tributária. Então vamos explicar isso, porque isso é extremamente importante. Quando nós analisamos os impostos podem ser de três tipos. Primeiro, eles podem ser regressivos. A regressividade tributária é quando os tributos têm um peso maior sobre a população de baixa renda. E isso é muito característico de impostos indiretos. Os impostos indiretos são aqueles em que não há a coincidência entre o contribuinte de fato e o contribuinte de direito. Professor, explica melhor isso. Vamos lá. Quando eu e você vamos comprar um par de tênis, lá naquele par de tênis está embutido o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Ocorre que esse imposto, que é um imposto estadual, que está incluso no preço do tênis, pelo menos uma parte desse tributo, quem paga sou eu e você. Porém, quem tem o dever legal de recolher esse tributo ao cofre público não sou eu e você. A gente paga o tênis e quem tem que recolher o tributo é a loja que nós compramos esse tênis. E, portanto, aqui não há uma coincidência entre o contribuinte de fato, que é quem paga, e o contribuinte de direito, que é aquele que tem o dever de recolher ao cofre público o tributo devido. Nesse caso, quem paga o tributo, pelo menos parcialmente, sou eu e você, mas quem tem que recolher é a loja. Isso caracteriza um tributo indireto. Nos tributos indiretos, há uma grande facilidade para que a empresa, a loja, transfira a maior parte da carga tributária para o consumidor. E aí o que ocorre? Ocorre que esse tipo de tributo, ele penaliza, sobretudo, a população mais pobre, garantindo, então, a regressividade tributária. A regressividade tributária, ao penalizar a população mais pobre, porque a maior parte do peso do tributo vai sobre ela, contribui para a desigualdade social. E é por isso que todos os países chamados de desenvolvidos, também chamados de países centrais, não adotam a base tributária com tributos indiretos. Eles não tributam basicamente a sua economia com a regressividade tributária, porque isso implica o aumento da desigualdade social. Existe uma segunda categoria que nós chamamos de tributos neutros. São aqueles em que não implica nem o aumento e nem a diminuição da desigualdade socioeconômica. Tudo bem? Mas aquilo que é consagrado lá nos países considerados desenvolvidos, e é a condição desejável, é a progressividade tributária. A progressividade tributária é característica dos tributos diretos. Um tributo direto é aquele em que há a coincidência entre o contribuinte de fato e o de direito. Exemplo, o imposto de renda. O imposto de renda do professor Alex. Quem é que tem que pagar? O professor Alex. Quem é que tem que recolher
esse tributo ao cofre público? O professor Alex. Então há uma coincidência entre o contribuinte de fato e o de direito, na mesma pessoa. Então ele é um tributo direto. Ocorre que, quando há um tributo direto, há um princípio tributário que nós chamamos de capacidade contributiva. Então, a pessoa é tributada de acordo com a sua renda, com o seu patrimônio, obviamente, de acordo com o seu consumo. Então, quanto mais renda eu tenho, quanto mais patrimônio eu tenho, quanto mais consumo eu tenho, mais manifestação de riqueza eu tenho, maior capacidade contributiva eu tenho, mais tributo eu tenho que pagar. Aqui não se trata de punir o rico pela sua riqueza. Não é isso que nós estamos falando. Aqui se trata de um princípio consagrado chamado de capacidade contributiva. É tratar os desiguais na medida da sua desigualdade. Contribui mais quem pode contribuir mais, paga menos quem pode pagar menos. É o princípio da capacidade contributiva. Não se trata de punir o rico, se trata, na verdade, de cada um pagar de acordo com a sua capacidade, com a sua possibilidade. Essa política é uma política que contribui para a redução da desigualdade socioeconômica. Quem é que pratica esse tipo de política, professor? Estados Unidos, Canadá, a União Europeia toda, Japão, Nova Zelândia, Austrália, ou seja, todo o mundo desenvolvido. E é por isso que, na maior parte desses países, a desigualdade socioeconômica é menor. É o único fator, professor? Não, mas esse fator é um fator determinante. O grande problema no Brasil é que o nosso imposto de renda, que é o único ou um dos únicos impostos, melhor dizendo, que é um imposto direto e que tem progressividade tributária, ele tem uma série de brechas que permite àquela população muito rica, observe que eu estou falando, a população muito rica, 1% mais rico da população, o 0,01% mais rico da população, inacreditavelmente pagar menos tributo do que a classe média. Eu vou mostrar para você isso em gráfico. E aí, qual é a questão? É que isso vira uma injustiça tributária e penaliza a classe média e a classe mais pobre. A classe média, porque acaba pagando mais imposto quando os mais ricos não pagam. E o mais pobre, porque grande parte do tributo acaba pesando sobre ele. O governo federal, então, vai propor agora uma reforma do imposto de renda. Nessa reforma, a proposta do governo federal é isentar quem ganha até R$ 5.000. Então, quem ganha até R$ 5.000 mensais ficaria isento do imposto de renda. Ou seja, quem ganha até R$ 60.000 anual não pagaria imposto de renda. Segundo a Associação Nacional de Auditores Fiscais, isso isentaria 36 milhões de brasileiros, ou 78% daqueles que fazem declaração anual do imposto de renda. Só que aqui tem uma questão. Quando nós analisamos a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela é muito clara. Ela diz lá que para cada medida tributária que implique perda de arrecadação, isso tem que ser compensado por uma outra medida qualquer. E a medida que o governo está propondo é exatamente qual? Que aquelas pessoas que ganham R$ 50.000 por mês ou mais de R$ 600.000 por ano, pague uma alíquota mínima
de 10%. Então vamos dizer de novo. A proposta do governo é: quem ganha R$ 5.000 por mês ou R$ 60.000 por ano estaria isento. Quem ganha R$ 50.000 por mês ou mais de R$ 600.000 por ano, e aqui tem que somar tudo, salário, aluguel, juros e dividendos, porque às vezes a pessoa não tem um salário, mas ela recebe aluguel, ela recebe dividendo, ela recebe juros de aplicação financeira, então tem que somar tudo bem? Se ela ganhar mais de R$ 600.000 por ano, ela pagaria uma alíquota mínima de 10%, tudo bem? Aí, qual é a questão? O governo encaminhou isso para o Congresso Nacional. No Congresso Nacional, a medida de isentar quem ganha R$ 5.000 é muito bem-vinda, mas foi muito mal vista tentar tributar quem ganha mais de 600 mil. A alegação de parte dos parlamentares é que é um absurdo o Brasil criar mais tributo, que você estaria penalizando o rico, que na verdade vai afugentar investidores e pessoas ricas do Brasil, que o Brasil está aumentando a carga tributária, o que não é verdadeiro. Isso é praticado nos Estados Unidos, repito, no Canadá, na Europa, na Nova Zelândia, na Austrália, no Japão. É o princípio da progressividade tributária, é o princípio da capacidade contributiva, né? E é o princípio de respeito à lei de responsabilidade fiscal, que diz claramente lá que para cada isenção ou para cada redução de carga tributária tem que constar na lei uma medida compensatória, mitigadora, para evitar perda de arrecadação por parte do governo. Bacana? Vamos ver como é que isso funciona? Então vamos dar uma olhada aqui no nosso material. Pessoal, vem para cá. Imposto de renda, né? A proposta do governo é que quem ganha até R$ 5.000 estaria isento do imposto. Então, a nova faixa de isenção de R$ 5.000 vai beneficiar 36 milhões de contribuintes, de acordo com o levantamento da Associação Nacional de Auditores Fiscais da Receita Federal. Isso representaria 78% dos contribuintes que declaram o imposto de renda. A ideia do governo é que a isenção de renda para salários de até R$ 5.000 seja debatido, pelo Congresso Nacional a partir agora de 2025 e que comece a valer a partir de 1º de janeiro de 2026. E aqui já vem uma dúvida, né? Professor, por que a partir somente de 2026, né? Porque existe um princípio tributário chamado da anterioridade anual. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e eu estou aqui para fazer um convite muito especial. Primeiro, você assistir o restante dessa videoaula no nosso site da Lacon Cursos. Aqui no YouTube são aulas demonstrativas para você ter aí o conhecimento, para você ter aí uma projeção das nossas aulas em relação aí ao concurso da GCM, Guarda Civil Municipal de Caldas Novas. Nós temos um curso, cara, fantástico, focado nesse edital, um curso que eu tenho certeza que vai te ajudar. Só você clicar aqui embaixo, o menor custo-benefício do mercado, apenas R$ 199,90, investimento único, a melhor proposta pedagógica para você estudar de verdade com quem conhece, com quem aprova, quem vive o dia de concursandos, concurseiros no Brasil do dia a dia. Tá? Pode confiar aqui na Lacon Cursos que você terá um excelente resultado. Bacana, meus amigos? Espero vocês. Valeu, tchau!